O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade eu vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que esta. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, contextualizando mais uma vez, nós celebramos dois apóstolos, Filipe e Tiago. E a liturgia, seja na primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, primeira leitura que foi do São Paulo aos Coríntios, e seja pelo Evangelho, mostram a atuação desses dois apóstolos. Mas o ponto central é aquilo que nosso Senhor disse abrindo o Evangelho: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma afirmação que com certeza marcou a vida dos próprios apóstolos. E é essa afirmação que deve ser para nós sempre a referência do seguimento. Porque somos discípulos de Jesus. Porque somos seus seguidores. Porque somos cristãos. Porque somos batizados. Porque somos católicos. Porque Jesus é o caminho. Porque Jesus é a verdade. Porque Jesus é a vida. E veja que sempre vem com um artigo muito definido. Jesus o caminho, não existe outro. Às vezes nós podemos ter falsas percepções, mas não existe outro caminho a ser seguido de Jesus. Não quer dizer que seja fácil. Ele mesmo disse: se o mundo me odiou, também vos odiarão. Jesus também nos avisou que o caminho dele passa pela cruz. Então nós também temos a nossa cruz. É um caminho que sempre há de passar por uma sexta-feira santa. Não um lugar de parada a sexta-feira santa. É um lugar dolorido, mas não é um lugar de parada. Nós não podemos parar na dor. A dor vem, a dor vai. Nós somos do caminho. E o momento culminante do caminho de Jesus é o domingo da ressurreição. É bem verdade que fora da pandemia, a sexta-feira santa é o dia que mais os católicos acorrem à igreja, movido por um sentimento pela dor,
pela compaixão a nosso Senhor. E nós temos tentado, ao longo dos anos, fazer com que as pessoas foquem não na sexta, no domingo da aleluia. Isso é uma catequese, isso é algo contínuo, é histórico, mas é atual numa catequese permanente. Então, se falamos porque seguimos Jesus ao caminho, é para que, passando pela dor, sabendo da cruz, sabendo do Calvário, nós busquemos o momento culminante de nosso Senhor, onde todas as respostas por parte de Deus foram dadas: a ressurreição. Isso certamente, quando Jesus disse aos apóstolos e depois aos discípulos e a todas as gerações, marcou a vida destes homens, de Pedro, de João, de Filipe, de Tiago, que olhavam para ele como o caminho a ser seguido. Depois, a verdade. É impressionante como lá naquele momento de discussão com Pilatos, eles discutiram sobre o que é a verdade. Jesus tinha dito antes: eu sou a verdade, eu sou a verdade. Ele é a verdade da própria compreensão da história do ser humano. Ele é a verdade que liberta. Ele é a verdade que vem em nossas vidas, dando um sentido mais amplo para tudo. Portanto, sabendo que Jesus é a verdade, nós sabemos onde procurar a verdade. É impressionante, quando alguém está doente e não sabe que doença tem, o que ele faz? O que nós fazemos? Você toma remédio de tudo um pouco, vá lá que dá certo. Agora, quando se encontra com a graça de Deus o médico que diz assim: esta é a tua doença, vamos dizer, problema tireoide, diabetes, aí você começa o tratamento certeiro, o remédio certo para curar. Do contrário, nós vamos ser franco-atiradores e acreditando que nós temos tudo. Quando nós falamos a verdade, Jesus é a verdade nas nossas próprias feridas. Ele é a verdade das nossas próprias doenças, seja física, emocionais, psíquicas. Ele é a verdade que revela os nossos próprios pecados. Ele é a verdade que nos dá uma dimensão maior sobre tudo aquilo que vemos. Enquanto o caminho é um estar em movimento, a verdade é algo que nos ilumina. E como é importante pedir: Senhor, sois a plena verdade, mostre-me a verdade sobre mim mesmo, mostre a verdade sobre as minhas fraquezas, mostre a verdade sobre as minhas enfermidades que eu não tenho percepção, porque eu as quero curar, e sois a cura, porque sois a verdade, porque sois a vida. A terceira afirmação. E quando nós buscamos a vida, onde há vida, nós procuramos Jesus, o ressuscitado. Se hoje nós nos reunimos aqui, se o número de pessoas que morreram é impressionante, 7º dia, mas nós na segunda-feira rezamos pelas almas, pelos nossos antepassados, é porque Jesus é a vida e só Ele pode dar um sentido àqueles que já passaram por esta vida. Só Ele, e por Ele que nós podemos dizer que aqueles que morreram, não terminou, não foi um ponto final. Só porque Ele é vida em plenitude, que Ele faz com que esse período que passamos por aqui seja mais uma etapa e não uma única etapa. É mais uma. Viemos de Deus, voltaremos para Deus.
Por isso, Jesus, o caminho, a verdade, a vida, marcou muito a vida dos apóstolos e é a razão do nosso discipulado. Você vai dizer que é fácil isso? Não é, para os apóstolos não foi. Quando nós olhamos a vida de Filipe, não se fala muito de Filipe, o apóstolo, mas o que se fala de um homem em busca. A primeira vez que se fala de Filipe, veja, todas as vezes que citam o nome dos apóstolos, Filipe e Tiago são citados. Mas um fato concreto foi na multiplicação dos pães. Quando Jesus diz, dai vós mesmos de comer, é Filipe que diz, onde compraremos comida para tanta gente? O que mostra? É denegrir a imagem de Filipe? Não, um homem prático, um homem que faz cálculos, que ainda não compreendeu toda a missão e chega a fazer lá, sem ter calculadora, que nem 200 moedas de prata seriam suficientes para comprar pão para todo aquele povo. Um homem prático, pescador, mas prático. Isso nos mostra o quê? Que às vezes nós também ficamos com os nossos números, nossos cálculos, nossos projetos, e às vezes Jesus nos desafia e a gente fala, mas eu não vou conseguir. Humanamente falando não dá. Foi quando Filipe entendeu que não se tratava de força humana. É bonito de ver, olhar para os apóstolos, para a gente poder olhar e perceber que também nós somos um processo de sair daquilo que parece óbvio, humano, para aquilo que é divino e maior. Senhor, nem 200 moedas de prata, falou Filipe, pé no chão, mas aprendeu que com Jesus não era o dinheiro que ia valer. A segunda vez foi na última ceia. Inclusive o evangelho de hoje é perto ali, já da paixão, quando Jesus está falando, eu e o Pai somos um. Filipe de novo, prático como todos nós, às vezes num processo que está demorado, algo que a gente não chega com muita facilidade, nessa confiança total em Deus. Sempre a gente fala de Tomé, né? Senhor, deixa eu tocar. Filipe também. Ser cristão não é ter dúvidas, não é não ter dúvidas. Ser cristão não é não ter questionamentos. Ser cristão é, apesar do questionamento, eu creio. Apesar de não ter todas as respostas, e não as teremos, eu confio. Apesar de eu ter minhas angústias, eu as entrego, Senhor. É fé. Fé não é ausência de dúvidas. Fé não é ausência de medo. É você até ter medo, mas eu tenho medo, supero o meu medo pela fé que eu tenho no caminho, na verdade e na vida. O evangelho, a segunda vez que Filipe interage, Jesus está dizendo, quem me vê, vê o Pai. Filipe, como que diz ali uma frase perdida, Senhor, mostra-nos o Pai, tá bom. Jesus o repreende, Filipe, faz no mínimo 3 anos que você está comigo, e você não entende que quem me vê, vê o Pai. Uma reprimenda boa de Jesus, mas para corrigir no amor. Se Filipe passou por isso, Tomé passou por isso, Pedro passou por isso, nós devemos aceitar que o Senhor às vezes nos corrija. Ontem falávamos da poda, um dos evangelhos mais lindos. Ainda tem aqui uma videira, que nos lembra, eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor.
O galho que não der fruto, ele o corta, mas aquele que dá fruto, ele corta para dar frutos ainda mais. Eu diria, a palavra de Jesus foi a tesoura na vida de Filipe. Filipe, oh meu apóstolo, 3 anos comigo. O Senhor às vezes vai falar, quantos anos você está na igreja? E ainda não acredita em mim? Fica acreditando em sortilégios, fica acreditando em hoje vai na missa, amanhã se é para uma bençãozinha especial, vai na bençãozinha especial, se é para pedir uma oraçãozinha extra, pede para não sei quem, e aí por diante. O Senhor vai dizer, espera aí meu filho, você não me conhece ainda? Não se entregou diretamente a mim? Está ainda acreditando nessa história de horóscopo, de lemão, de acreditar no ver futuro? O que eu vejo de católicos que estão ali em cima do muro, o vento vai, vento vem, vem uma doença, e aí se submete a cirurgias espirituais. Caminho, verdade e vida, é ou não é? Filipe aqui, meu filho, me conhece ou não me conhece? Acredita ou não acredita? Sou o teu caminho, a verdade e a vida ou não? Não é feio falar que Filipe passou por esse processo. Feio é nós não fazermos esse processo de maturidade, nós não fazermos esse processo de descontaminação de nossas crenças. Feio somos nós que queremos colocar no mesmo bojo da fé coisas que são opostas. Se tivesse no texto escrito, eu sou um dos caminhos, é diferente, está o caminho. Eu sou uma das verdades, não, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, nós temos que nos direcionar para isso com toda a sinceridade. Pela última vez, foi quando, segundo a tradição, depois do Pentecostes, Filipe foi, se vocês lembrarem, aquele eunuco, que ele entrou na liteira, ele estava andando, o Espírito Santo falou, Filipe, não vai para cá, vai preguei esses dias, mas como tem gente que não é de missa diária, não há problema nisso. Filipe queria ir para esse lado, o Espírito Santo falou, Filipe, vai por esse lugar deserto. Para quem quer anunciar o Evangelho, para a pedra, ir para um lugar onde não tem gente. Mas ele foi dócil ao Espírito Santo, já não mandava, já não queria pegar 200 moedas de prata para comprar pão, já tinha passado essa fase de ver Jesus, e ele foi. E foi quando, segundo nós falamos e acreditamos, aquele eunuco que foi curado por Filipe, na fé, foi batizado. A partir dali começou, é um etíope eunuco, começou a evangelização na África, e Filipe vai para a Ásia Menor. Veja, você viu o itinerário? A gente fala dos apóstolos, a gente acha que todo mundo, eles já nasceram santos, ou quando Jesus chamou, venha, soltou um pozinho mágico, e do dia para a noite ficaram santos. Não é essa a vida. Mas o final da história de Filipe é um homem dócil ao Espírito Santo. Tiago mesmo era primo de Jesus, primo sanguíneo, diferentemente era chamado Tiago do menor, havia o Tiago maior. Esse menor que escreveu a epístola de São Tiago, inclusive lembra,
mostre-me a fé pelas obras. Esse sofreu, foi bispo de Jerusalém, depois que Tiago Maior morreu, e foi apedrejado no ano 62. Tentaram jogá-lo do pináculo do templo, mas foi condenado por Ananias II. O que é interessante você perceber, um homem que escreve, Tiago, se você ler, tiver o capricho, depois me traga a Bíblia, eu quero mostrar quantos capítulos são, daria para ler hoje, é um trecho curto, um homem de poucas palavras, mas um homem que viveu Jesus o caminho, a verdade e a vida. Filhos queridos, celebrar os nossos santos apóstolos, celebrar os outros santos, para nós é um processo bonito para perceber como eles, com todas as fraquezas, igual eu e você, superaram as etapas para uma maturidade cristã. Todos os que são proclamados santos, é porque fizeram na vida, com esforço, primeiro com a graça de Deus, graça, esforço, disciplina, empenho, oração. Jesus o caminho, a verdade e a vida. E a santidade não é para poucos, é para todos. Está ao alcance de todos. Jesus não escolheu só alguns para serem santos. Jesus disse: sede santos como vosso Pai do céu é santo. Então todo batizado pode chegar à santidade. Por isso, sempre nós nos encontramos para rezar pelos falecidos na segunda-feira. A quem recomendar os mortos? A Ele que é vida. E é isso que nós vamos fazer.